A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Eu sou a pastora Rose Andrade Pio e estou de volta com mais um testemunho para o nosso canal. E no testemunho de hoje, eu vou falar sobre a irmã Adriana N., um testemunho de uma jovem de 21 anos, que passou por uma situação muito difícil há um ano atrás. E caso vocês tenham um testemunho e desejem que eu venha contá-lo aqui em nosso canal, para a edificação de alguns irmãos, basta entrar em contato comigo que eu estarei assim fazendo. Então, amados, vamos para o testemunho da irmã Adriana.N., de 21 anos. Há um ano atrás, eu passei por uma situação muito difícil em minha vida. Eu não era crente, eu não era de nenhum centro espírita, eu não cria em nada. Para mim, Jesus não existia nenhum tipo de santo. A única coisa que eu acreditava era que um Deus desconhecido havia criado todas as coisas. Tudo o que eu via tinha sido criado por um Deus que eu não conhecia. E também não estava interessada em conhecer. E eu comecei, de repente, a sentir no meu coração uma tristeza muito grande. E, amados, a minha família era toda evangélica. Os meus amigos eram de centro espírita. Eles faziam reuniões em mesas, que eu não sei como explicar para os irmãos como era, porque eu nunca participei, porque eu nunca acreditei em nada disso. E muito pelo contrário, irmãos. Apesar de eu não acreditar, eu fazia zombaria, eu ria, eu criticava, eu duvidava. E a minha mãe, ela sempre fazia de tudo para me levar para a igreja, para assistir os cultos com ela. Ela queria orar por mim, mas eu rejeitava as suas orações. E eu comecei a sentir, amados, em meu coração uma tristeza muito grande. E quando eu dormia, eu começava a ter pesadelos. E em meus pesadelos, muitos anões, anãozinhos, eles riam de mim, riam, zombavam de mim. Todos os dias eu tinha aquele mesmo sonho, aquele mesmo pesadelo. E o que aconteceu comigo, amados, foi que a partir de um certo tempo, eu, quando acordava daqueles sonhos, daqueles pesadelos, o pesadelo continuava comigo acordada. Eu começava a ver aqueles anões me perseguiam, amados, mesmo acordados. Eu via aqueles anões na minha frente, eles olhavam para mim, eles ficavam cara a cara comigo, rindo de mim, zombando de mim. E eu não aguentava, amados, ouvir aquelas gargalhadas altas que eles davam na minha frente. E eu, amados, passei a correr de um lado para o outro. E eu perguntava para minha mãe, eu perguntava para os meus irmãos, eu perguntava para todos que estavam ao meu redor, se ouviam aquilo que eu estava ouvindo, se estavam vendo aquilo que eu estava vendo. E todos diziam que não. E todos achavam que eu estava louca. Mas eu sabia que eu não estava louca, porque o que eu estava vendo era real. E aqueles anões, eles eram verdadeiros demônios, amados. Eles eram verdadeiros demônios. Eles sumiam e eles apareciam onde eles queriam, a hora que eles queriam. E eles conseguiam, amados, tocar em mim. E eles conseguiam, amados, chegar tão próximo de mim, que chegavam a falar aos meus ouvidos. E eu ouvia que um deles cochichava aos meus ouvidos. E eles falavam para mim que eu era deles, que eles iam me levar com eles. E eu, amados, eu estava desesperada. E eu já não tomava mais banho, eu não queria mais comer, eu não queria mais falar com ninguém. Porque para onde eu olhava, estavam aqueles pequenos demônios me seguindo, falando comigo, me tocando, me jogavam, me arremessavam coisas. E chegava ao ponto de me machucar, amados. Eu chegava a ter marcas roxas em meu corpo, de coisas que eram arremessadas em mim por aqueles pequenos demônios. E eu, amados, eu passei a partir para cima deles. E eu brigava com os demônios. Eu brigava com eles. Mas chegou um certo tempo, amados, que eles foram se multiplicando. Eles se multiplicaram. E eu comecei a temer aqueles demônios. E eu não sabia o que fazer. E eu corria de um lado para o outro. E eu falei para minha mãe, mãe, eu estou vendo anões, que são demônios, que estão me perseguindo. E eu tinha medo, amados, de contar para todas as pessoas, para que todo mundo não viesse a dizer que eu estava louca. Eu já tinha medo de ser internada num manicômio. Eu tinha muito medo. Então eu guardava para mim aquela coisa horrível que eu estava passando. A minha mãe, ela orava por mim, mas as orações da minha mãe não adiantavam. E a minha mãe dizia, vamos para a igreja, vamos que o pastor vai orar por você. Porque a minha mãe, ela era só uma obreira na casa do Senhor. E ela queria me levar para o pastor, para os pastores orar por mim, para me exorcizar. E eu não queria ir, porque eu não acreditava. Eu aceitava a oração da minha mãe, mas na igreja eu não queria ir, porque eu não acreditava. Amados, eu parei de tomar banho, eu parei de comer, eu parei de me pentear. E eu comecei a perder peso. Amados, o meu cabelo ficou como um chumaço embolado, como que cabelo de mendigo. Amados, eu estava sendo torturada por aqueles pequenos demônios. Eu não queria mais tomar banho, eu já cheirava mal. Eu estava sendo dominada por eles. Eu não tinha mais forças. A minha mãe sofria junto comigo. A minha família sofria junto comigo. Todos se reuniam e oravam. Mas eu não entendia que eu precisava querer. Eu precisava crer. E um dia, amados, eu resolvi olhar para o espelho. E eu me vi, amados, eu era osso, pele e osso. E eu estava esquelética. E eu tive medo de mim mesma. Eu havia perdido mais de 20 quilos, amados.
E então, amados, eu fiquei mais atordoada ainda, quando eu vi que eu estava caquética. E aí eu tomei uma decisão, amados, muito forte. Eu falei para aqueles demônios: vocês, a partir de hoje, vocês não vão mais me dominar, vocês não vão mais me perturbar, porque eu vou para a casa de Deus. E eu falei: mãe, eu vou com a senhora. E a minha mãe, ela me pegou pelo braço e me levou para a igreja. E chegando lá, já tinha um grupo de pastores, um grupo de irmãos para me receber. E eles oraram, e eles impuseram as mãos, e eles oraram, me oraram. E eles, amados, ali, pelo poder do agir de Deus, pelo amor que Deus tem pelas nossas vidas. A partir daquele dia, eu fui libertada e eu vi cada demônio bater em retirada. Eu vi cada demônio explodindo. Eles se explodiam, se explodiam, se explodiam e sumiam. E naquele dia, amados, cada um deles foram eliminados pelo poder da oração. Amados, a oração tem poder. A oração tem poder. Mas precisou, amados, que eu tomasse uma atitude, que eu tomasse uma decisão, que eu tomasse a decisão de querer buscar, de querer ajuda e de buscar a coisa certa, que era buscar o Senhor, buscar a ajuda do Deus Todo-Poderoso. E eu fui liberta naquele dia, amados. E a partir daquele dia, eu não saí mais da presença do Senhor. E hoje eu também sou uma obreira na casa do Senhor. E eu decidi procurar a pastora e pedir a ela para que ela viesse a contar esse meu testemunho, para que viesse a edificar alguns ou muitos que estivessem passando pela mesma situação que eu passei. E se vocês estão passando pelo que eu passei, crê, porque existe um Deus que vive, um Deus que reina, um Deus que pode todas as coisas, o único que pode nos libertar das amarras, das correntes de Satanás, o único que pode fazer a diferença em nossas vidas, o único que pode fazer tudo novo em nossas vidas. Amados, esse testemunho é para você que está passando por tudo que eu já passei, para que hoje você venha crer, para que hoje você venha ouvir esse testemunho e buscar ajuda no lugar certo, que é aos pés do Senhor, que é na casa do Senhor, que é buscar a ajuda do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, o Deus que quebra correntes, o Deus que liberta, o Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que dá cabo em cada demônio, o Deus que pode eliminar todos os demônios da sua vida, o Deus que pode te dar vida, o Deus que pode te dar uma vida em abundância. Então fica para vocês esse testemunho, amados, esse testemunho para a edificação da vida de vocês, a paz do Senhor Jesus no coração de cada um de vocês. Amém.